Introdução. Derramamento de sangue pelas divisões. Já ouvimos pessoas afirmarem, sem base em dados estatísticos, que quem mais matou no mundo não foi Hitler, embora chegasse em torno de 20 milhões de assassinados, nem Stalin ou Mao Tse-tung, que juntos eliminaram em torno de 100 milhões de pessoas, mas foi a religião, divisões, que poderia ter chegado a números mais elevados. Não cremos nisso, porém, embora não haja levantamentos exatos, outras fontes afirmam que houve muito derramamento de sangue em conflitos que envolveram o nome de Deus e, mais para frente, o nome de Jesus. Nós, a Igreja, temos sido instrumentos de divisão. O homem, nossa raça, tem sido a causa de tantas divisões. Uma divisão, ainda que permitida por Deus, mas originada pelo homem, aconteceu em Israel, quando se tornaram dois povos, Israel e Judá. Essa divisão gerou uma batalha em que só de Israel morreram 500.000 homens numa única batalha. Segunda de Crônicas 13:17. Imagine uma carnificina de irmãos matando irmãos, filhos do mesmo Deus, escolhidos do Senhor. Roberto da Mata, no seu artigo Sou Charlie e Antropólogo, o Estado de São Paulo, 14 de janeiro de 2015, comenta sobre a origem do radicalismo religioso. Ele afirma que a era das grandes descobertas marítimas, os séculos XV e XVI, com as consequentes catequeses e destruição das civilizações e culturas do chamado Mundo Novo, coincide significativamente com as guerras religiosas na Europa. Essas batalhas, por seu turno, freudianamente, repetem as guerras santas e jihads entre cruzados e infiéis islâmicos iniciadas no final do ano 1000. Seria exagero dizer que a noite do massacre de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, ocasião em que foram mortos 2.000 protestantes na contagem católica e 70.000 na contagem protestante, foi o evento fundador do fundamentalismo ocidental? Dele nasceram outros radicalismos. É bom lembrar que esse massacre ocorreu em Paris, onde os católicos atacaram os huguenotes. A violência se espalhou por toda a França e dezenas de milhares de cristãos foram mortos por outros irmãos cristãos. Em outras palavras, matando em nome de Cristo. Alguns anos depois, aconteceu na Europa o conflito entre diversos países europeus, conhecido como a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, tendo como elemento catalisador as disputas religiosas decorrentes das reformas protestantes do século XVI. A Wikipédia fala em 8 milhões de mortos. Poderíamos falar de tantos outros conflitos religiosos, como as Cruzadas. Raymond de Aquiles, um dos cruzados, escreveu que Jerusalém foi transformada num cemitério a céu aberto, que cabeças, mãos e pés se amontoavam nas ruas. A Inquisição. Milhares de judeus foram condenados à fogueira e houve muitos outros derramamentos de sangue. Judeus versus muçulmanos, o antissemitismo, o conflito dos anos 90 nos Balcãs, levando em conta as heranças religiosas do passado, etc. Mas o que deixa uma marca muito forte nos nossos dias é o conflito atual na Irlanda do Norte entre católicos e protestantes, com quase 4.000 mortos, irmãos matando irmãos, havendo ainda um muro que separa os cristãos. As incontáveis mortes causadas pela divisão. Por outro lado,
temos uma incontável mortalidade intangível, invisível, que a história não registra, porque ela é vista apenas no mundo espiritual, embora se manifeste nos membros do corpo de Cristo. Podemos citar pelo menos 2 passagens bíblicas que revelam isto. A primeira é quando Jesus, no Sermão do Monte, estabelece as leis do reino que transcendem as leis de Moisés. Por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Evangelho de Mateus 5, 21 e 22. Nessas leis da nova aliança, os cristãos devem ter motivos justos, corretos, para irar-se. Porém, muitas vezes fazemos juízos de irmãos. Falar raca, uma grande ofensa, um escárnio. É como se dissesse enganador, salafrário a um irmão, é cometer um assassinato. Louco tem um sentido nesse texto de reprovado moral, destituído de qualquer espiritualidade. Isto é julgamento, algo condenado por Jesus em Mateus 7:1. A segunda passagem, igualmente impactante, é dita pelo apóstolo João em sua primeira carta, ao ensinar sobre o amor aos irmãos. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. João 3,15. Ele se baseia no assassinato de Abel por Caim, verso 12. Esse primeiro homicídio ocorreu entre irmãos de sangue e de forma física. Inspirado nesse crime, João fala sobre irmãos unidos pelo sangue de Cristo que se matam espiritualmente. Quando isso acontece? Nas divisões, é comum ver irmãos que se sentam juntos à mesa para cear, quebrando essa aliança, desprezando uns aos outros a ponto de desviar o caminho ao encontrar um deles na rua. Acusações, julgamentos. Isso aconteceu muito no início do século XX com o mover pentecostal. Mais para frente, na década de 1970, houve igual fato que se denominou movimento carismático, separando em muitos grupos os tradicionais dos renovados. Há casos de cristãos falando mal de irmãos de outras denominações. Isso não é de Deus. Bom, se não é de Deus, então só pode ser do diabo. Essa acusação também foi feita pelos fariseus e doutores da lei para Jesus. Mateus 10, 28, Marcos 3, 22. Outras vezes, acusaram-se de hereges, idólatras, legalistas, traidores. Isto é homicídio, pois matamos o próximo em nosso coração. Atualmente, essa briga está acirrada com os neopentecostais. A cada tempo, a artilharia se volta contra novas fontes que vão se formando, ignorando que, embora existam erros, sempre teremos, nessas frentes, irmãos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não cabe a nós julgar. Essas brigas têm afetado principalmente as famílias. Pessoas que praticam uma linha diferente no cristianismo são orientadas pelos seus líderes a não ter comunhão com outros que não são adeptos de sua visão. Há acusações constantes. Irmão matando irmão. Muito triste. Em Provérbios 6, fala-se de 7 pecados. O 7º pecado é semear contendas. No verso 16 é dito: estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª, que é semear contendas, a sua alma abomina. Provocar comentários e conflitos contra irmãos é uma abominação para Deus. Deus detesta esse tipo de atitude.
Jesus diz que é assassinato. A igreja está regredindo? Segundo o Instituto Gospel Prime e outras fontes, em 1900 tínhamos uma população mundial em torno de 1,6 bilhões, sendo que em torno de 500 milhões eram cristãos e 1,1 bilhão eram não cristãos. Em 2019, estamos próximos a 7,7 bilhões de habitantes do planeta Terra, sendo que aproximadamente 2 bilhões e meio se dizem cristãos, enquanto 5,2 bilhões não conhecem a Cristo como Salvador. Enquanto nós esperamos a segunda vinda de Cristo, essa população enorme não sabe que ele já veio pela primeira vez como o Messias. Observando as estatísticas, aparentemente a situação não é tão ruim para a igreja, pois nestes últimos 120 anos tem se mantido um terço, em torno de 33% de cristãos nominais. De 500 mil cristãos em 1900, hoje temos 5 vezes mais. Os não cristãos também aumentaram em torno de 5 vezes, de 1,1 bilhão para 5,2 bilhões. Porém, em números absolutos, hoje temos 5,2 bilhões de pessoas que precisam ser evangelizadas. Jesus disse que a unidade da igreja seria o grande instrumento do evangelismo. Em João 17, 21, 23. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Talvez pudéssemos dizer que nada temos a ver com isso. Porém, a igreja, após o movimento protestante, não para de se dividir e nós hoje somos frutos dessas divisões. Não estamos aqui discutindo o mérito ou demérito dessas divisões, mas sim as consequências. Quantas mortes, quanto ódio, perversidades, guerras, destruições, e nós fazemos parte de tudo isso. Assim como também somos responsáveis pelo pecado de Adão, somos responsáveis pelo estado desta igreja tão fragmentada. Segundo o levantamento da Gospel Prime, no ano de 1900, havia em torno de 1.600 denominações cristãs. Em 2015, de acordo com o mesmo instituto, chegamos a 45 mil, sendo que a maioria esmagadora é composta pelas igrejas chamadas evangélicas. Por outro lado, notamos que o islamismo tem tido cada vez mais adesões. Segundo o Instituto, em 1900 eram 200 milhões de muçulmanos. Em 2015, eram em torno de 1,7 bilhões, ou seja, houve um crescimento de mais de 8 vezes. Sem dúvida, essa credibilidade que boa parte da população mundial tem dado ao islamismo se deve à unidade que existe entre eles. Ouvimos falar somente de xiitas e sunitas. Isso remonta ao século VII e tem origem na disputa pela sucessão de Maomé. Embora isso seja realidade, é muito pouco em relação às dezenas de milhares de divisões no cristianismo. Claro que existem outras razões para o crescimento astronômico do islamismo, quase sempre voltadas para a unidade mantida por eles. Uma delas é a unidade entre o Islã e a política, incluindo os chefes de Estado. Outros casos de unidade, algumas festas como o Ramadã, jejum anual, recitam a charahada, credo muçulmano, 5 vezes ao dia. Evitam críticas a outros
muçulmanos, por exemplo, nunca vêm a público criticar atitudes do Estado Islâmico e outros, etc. Não estou elogiando nem criticando, apenas afirmando que as posturas de unidade geram mais credibilidade. Quando andamos em unidade, anulamos aspectos negativos como egocentrismo, competição, autopastoreio, fazer a vontade de Satanás, que é o pai das divisões, desintegração, defesa dos próprios pensamentos, desconfiança, hipocrisia, religiosidade, casa dividida, Mateus 12, de 25 a 30, meninos inconstantes, que são levados por todo o vento de doutrina, Efésios 4, de 14 a 16, etc. Por outro lado, o corpo de Cristo cresce quando chegamos à unidade, à harmonia, à interdependência, seguindo a verdade em amor, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 16. Grifos nossos. Williams Araújo, www.evangelicodecristo.com.br, diz que a identidade cristã é unidade e amor. A nossa unidade reflete a imagem do Pai e do Filho, a fim de que o mundo creia que Deus o enviou. Portanto, sem unidade, perdemos a credibilidade diante das pessoas e dificultamos sua conversão ao Senhor, uma vez que dificilmente acreditarão que somos de fato discípulos de Jesus. João 13, 34 e 35. Em unidade, temos mais autoridade para resistir aos ataques do inimigo. Em unidade, somos mais fortalecidos e enriquecidos pela singularidade de cada membro. Em unidade, exercemos um poder de atração para que as pessoas conheçam Jesus. Nós nos tornamos uma máquina de produzir divisões em série a uma velocidade cada vez maior. No entanto, bebemos do nosso próprio veneno, pois as denominações cada vez mais se tornam irrelevantes. Hoje, a chamada igreja evangélica está dividida em milhares de corpinhos. Temos conseguido o impossível, dividir o indivisível. Paulo diz que o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Romanos 2, 24. Pedro diz em sua primeira carta, 4,17, que o julgamento começa pela casa de Deus e depois chega aos outros. Tiago 4,11 nos ensina a evitar a divisão. Quem és tu que julgas os outros? Não fale mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Na verdade, enquanto nos dividimos, impedimos a ação do Espírito Santo, impedimos que o mundo conheça Jesus. Quanto mais estivermos unidos, mais o mundo conhecerá Jesus. Mas o inverso também é verdadeiro. Quanto mais estivermos desunidos, menos o mundo saberá que Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. O pai das divisões. Possivelmente, a primeira dor no coração de Deus foi a divisão causada por Lúcifer. O problema não foi apenas ter se rebelado contra Deus, por mais que tenha sido maligno. O pior foi ter roubado um terço dos anjos do céu por meio do engano e da calúnia contra Deus. Considere o poder de sedução e engano deste mestre da divisão. Ele conseguiu convencer um grupo de anjos, Apocalipse 12, 4, que contemplava a glória resplandecente de Deus, de que eles conseguiriam vencer uma guerra contra o seu Criador. Lúcifer engendrou descontentamento entre eles, a fim de que todos os prazeres do céu não conseguissem satisfazê-los. A consequência maior dessa primeira divisão foi o que o próprio Lúcifer, o diabo, por meio da sedução, separou o homem de Deus, tempos depois, disfarçado de serpente,
introduzindo o pecado original. Em grego, diabo, diabolos, significa que desune, que inspira ódio e inveja, caluniador, espírito de mentira. Talvez esse seja o maior alvo do diabo hoje, dividir ainda mais o corpo de Cristo por meio de calúnias e mentiras. A igreja dividida, fragmentada, partida, torna-se grande obstáculo para a volta de Cristo. Esta igreja certamente não é a noiva gloriosa, imaculada, sem rugas, para a qual Jesus voltará. Porém, sabemos que o Espírito Santo reverterá este quadro. Sabemos que o Evangelho da Paz, Efésios 2, 15 e 17, ainda será pregado. Sabemos que as nossas diferenças nos enriquecerão no amor. Quando a Bíblia nos ensina que o casal não é só carne, sem com isso fazer com que a mulher ou o homem perca a sua identidade, podemos estender esse princípio a outra verdade, de que somos um só corpo na diversidade, respeitando a identidade, o dom, o ministério, a manifestação de cada um. Assim, todos nós cristãos bebemos de um mesmo Espírito. Primeira Carta aos Coríntios, 12, 13, parte B. Todavia, a igreja não tem agido assim. Enquanto isso, os não cristãos e descrentes, vendo nossas divisões, não podem acreditar em nossas mensagens de amor, paz, união, perdão e fraternidade. Essas divisões contradizem a vivência dos primeiros cristãos que, crentes em Jesus Cristo, estavam unidos. Perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Atos 2, 42 a 47. Essa comunidade era atrativa e, a cada dia, novas pessoas aderiam à igreja. Na Trindade, o exemplo maior de unidade. Vemos como o próprio Jesus subjuga o Pai de todo o mal no poder do Pai triuno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Grifos nossos. Na sua primeira carta, João diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 de João 3, 8. No verso 10 do mesmo capítulo, João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Nisto concluímos que, unidos, praticando a justiça e amando os nossos irmãos, não haverá divisão. O diabo será vencido e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18b.